Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como criar do zero este dashboard em Excel para o controle do absenteísmo da sua empresa. Caso você ainda não seja inscrito, solicito que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, bem como compartilhe também o vídeo. Caso você queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então é só você clicar no link e me mandar o convite que eu vou te aceitar, beleza? Bom, feitas essas primeiras orientações, vamos explicar como é que funciona os gráficos desse painel, tá? O primeiro gráfico tem a porcentagem de absenteísmo ali no mês, tá? Então eu tenho o valor, né, em porcentagem e a meta. Matheus, a minha empresa não usa meta, não tem uma meta ainda desenvolvida? Não tem problema, é só não colocar, tá? Total de horas perdidas por mês. Então, qual foi a quantidade de horas que você perdeu naquele mês? Foram 10 horas, 50 horas, 1000 horas? Quanto que você perdeu no mês ali, tá? Depois eu tenho o total de horas perdidas por motivo. Então, quantas horas você perdeu com falta, falta justificada, atraso, ausência abonada, coisas nesse sentido, tá? E depois ali o total de horas perdidas por setor, beleza? Aqui nós temos o filtro, onde você pode filtrar por ano, você pode filtrar por unidade, que seria filial, né? Então, às vezes você quer controlar o absenteísmo de mais de uma filial, aqui você pode, tá? Matheus, só tem uma filial, não tem problema, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Rio de Janeiro, aparecem os valores da unidade de Rio de Janeiro. Se eu clicar em São Paulo, os valores da unidade de São Paulo. E se eu clicar no xizinho, o acumulado das duas unidades. Posso filtrar aqui por mês também, para saber qual foi os motivos das horas perdidas, por exemplo, no mês de janeiro, né? E qual é o setor ali onde eu tô tendo a perda de horas, ok? Clicar aqui no xizinho e prontinho. Bom, feita a explicação de como funciona o painel, a gente vai para a próxima etapa, que é começar a criar do zero. Então eu vou pedir que você abra o seu Excel e me acompanhe na criação dessas colunas. Bem, com o seu Excel aberto, você vai ter que escrever o nome dessas colunas aqui, ó. O que eu recomendo que você faça? Pause o vídeo e escreva as colunas nessa ordem aqui, tá? Beleza? Então pause o vídeo e escreva as colunas nessa ordem. Agora eu vou explicar como é que funciona cada uma dessas colunas. Aqui você vai lançar o ano da informação, tá? Ou seja, a que ano pertence aquele atraso, aquela falta, depois o mês, depois a unidade. Então aqui, se você, por exemplo, só tem uma filial, você não precisa dessa coluna, certo? Agora, se você tem mais de uma filial, aí sim você vai precisar dessa coluna para indicar a qual filial aquela informação que você está lançando pertence. Depois o setor, né, que está tendo aquela situação, né, enfim, produção, manutenção, qualidade, enfim. E aqui você vai lançar os motivos, tá? Eu estou trabalhando com a perda em horas, ok? Repetiu, eu estou trabalhando com a perda em horas. Então aqui eu coloquei, ó, faltas em horas, então quantas horas você perdeu com falta, atrasos em horas, ou seja, quantas horas você perdeu em atrasos, faltas justificadas em horas e ausências abonadas em horas. Matheus, esses aqui são exemplos genéricos, mas aqui eu tenho outros controles. Ao invés de ter 4 tipos de perda de hora, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 10. Tudo bem, você vai adicionando essas colunas e vai colocando o nome que ela representa, tá? Depois aqui eu tenho uma porcentagem, eu abreviei, tá? Eu coloquei ABS, então porcentagem de absenteísmo e porcentagem do absenteísmo meta. Então, se você não tem uma meta definida ainda, você também não vai utilizar essa coluna. Agora, se você tem meta, você sim vai utilizar essa coluna. Beleza? Beleza. Depois que você colocou essas colunas aqui, eu preciso transformar isso aqui em tabela. Então, o que eu vou fazer? Você seleciona todo esse cabeçalho e uma linha em branco. Ó. Inserir, vem aqui em tabela. Ele vai falar, ó, você selecionou isso aqui, isso mesmo que a gente selecionou, e marca essa caixinha. Minha tabela tem cabeçalho, dá ok. Pronto, você transformou em uma tabela. Isso aqui vai facilitar a nossa atualização. Beleza? Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Como que eu executo um lançamento? Então vamos lá. Vamos supor, né? O ano é 2022. Vamos supor que eu estou fazendo um lançamento referente a janeiro. Aqui eu vou utilizar os nomes do mês abreviado. Eu recomendo que você faça o mesmo, tá? Um adendo, se em nenhum momento eu escrevi Jan, eu não posso escrever janeiro no outro, tá? Senão o Excel vai entender que são coisas diferentes. Então, por favor, mantenha um padrão. Unidade, nome da unidade. Aqui eu vou utilizar o genérico como SP de São Paulo. Então, mesma coisa, se você escrever uma vez SP, não escreva na outra linha São Paulo.
Padronize, beleza? Depois o setor. Então, vou falar aqui que é a produção. Beleza? Então, a produção ela tem ali algumas faltas, né? Então, vou lançar essas faltas. Por exemplo, vou dizer que, em questão de falta, o pessoal da produção ali no mês de janeiro de 2022 na unidade de São Paulo perdeu, por exemplo, 60 horas, né? Então, 60,2.00, tá? Aqui um detalhe muito importante, tá? Se você digitar um número maior que 24 horas e ele não identificar, o que você pode fazer? Você clica sobre a célula, página inicial, vem aqui em número, tá? Vem aqui em hora, ok? E procura esse formato aqui, ó, 37, 2.30, 2.55 e dá ok, beleza? Atraso, só teve meia hora de atraso, beleza? Falta não teve, ausência não teve, né? Bom, mas eu vou lançar aqui que teve, sei lá, 1 hora disso e 1 hora disso, só para preencher tudo, beleza? Nesse momento aqui, ó, porcentagem de ABS, porcentagem de ABS meta, a gente deixa em branco, certo? Então pronto, eu executei aqui um lançamento. Ok? Vamos supor agora que eu quero fazer um lançamento referente à unidade do Rio de Janeiro, né? Então, 2022, já unidade RJ, e lá eu tive um problema, por exemplo, com a qualidade, né? E a questão de atraso, eles perderam 50 horas lá em referente a atraso, beleza? Só foi isso mesmo, posso continuar. Em que momento que eu vou cadastrar esse porcentagem ABS, esse porcentagem meta, tá? Depois que você lança lá todos os seus faltas, atrasos, enfim, de todas as unidades, todos os setores que você precisa, você pode lançar a porcentagem ali daquele mês do absenteísmo. Então, como é que eu vou fazer? Ó? 2022, janeiro, unidade de São Paulo, setor eu deixo em branco, falta, eu vou deixando tudo em branco e vou direto lá para o absenteísmo. Vou falar que o absenteísmo desse mês foi 2% e que minha meta, vou colocar 3%, vai, 3%, e que minha meta era 2%, certo? E agora falta a unidade do Rio de Janeiro, né? Então, 2022, mês de janeiro, RJ, o absenteísmo foi de 2%, vou colocar 1%, vai, e a meta era 2%, beleza? Então, aqui eu faço o lançamento do absenteísmo, porcentagem e porcentagem de meta, caso você tenha uma meta. E aqui eu fiz o lançamento das horas brutas, ok? Como eu tenho alguns dados aqui, eu vou trabalhar com esses dados para facilitar. Então, vamos lá. Beleza. Transformado em tabela, né? Você lança suas informações da maneira que eu expliquei anteriormente. E aí você precisa criar o espaço onde vai os seus gráficos, né? Onde vai ficar o dashboard. Como é que eu crio isso, tá? A minha já está pronta aqui, certo? Mas aí o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês no início. Bom, primeiro de tudo tem uma imagem aqui, ó. Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Essa imagem você pode vir inserir, né? Imagem e trazer qualquer imagem. Onde que eu arrumo essas imagens? No próprio Google ou num site chamado Pixabay, tá? Tem excelentes imagens gratuitas lá. Prontinho. Agora o que eu faço? Eu venho aqui em inserir, né? Então, ó, inserir, formas. Eu pego aqui o retângulo, padrão, e eu abro aqui por cima, ó. Dessa forma, beleza? Não precisa cobrir toda a imagem, né? Deixa umas bordinhas assim. Aí eu venho aqui em formato de forma, preenchimento de forma, eu pego a cor branca, mas você pode colocar um contorno, por exemplo, na cor preta, também fica legal, tá? Preenchimento de forma, mais cores de preenchimento, e você aumenta a transparência aí para casa dos 60% mais ou menos. Beleza? Mais ou menos assim. Prontinho. Aí você dá um Ctrl+C e Ctrl+V para copiar o que você acabou de fazer e você diminui o tamanho dessa forma. Sempre pegando os cantinhos. Ok? Como isso aqui são formas, a gente pode digitar dentro delas, né? Então, se eu der 2 cliques aqui e escrever, por exemplo, ó, filtros, eu escrevo, né? Tá na letra branca, né? Então, eu dou 2 cliques aqui, ó, e coloco na cor preta, centralizo e aumento o tamanho. Ó. Então, eu posso digitar sem nenhum problema, tá? Beleza, então eu tenho aqui um espacinho para o filtro e eu quero 4 gráficos, né? Então, por exemplo, eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V. Ajusta aqui o tamanho no olho mesmo. Ó. Vejo, né, se eu consigo colocar um debaixo do outro sem que eles se topem. Ó. Pronto, esse tamanho tá legal. E aí eu aumento aqui, ó. Mais ou menos assim, Ctrl+C, Ctrl+V. Ficou muito pequeno, ó.
C, Ctrl V, ficou muito grande. Continua muito grande. Ok. Beleza? Depois eu seleciono os dois, Ctrl C, Ctrl V e pronto. Eu acabei de criar os espaços para os meus gráficos. Beleza? E como eu posso digitar, você indica o que esse gráfico aqui vai representar, né? Então, ABS por mês, né? Horas por mês. Então você escreve aquilo que você acha que deve ser escrito, tá? Eu vou mostrar o que eu escrevi aqui nos originais. Então você pode pausar o vídeo e tentar replicar lá no de vocês, ok? Nos meus também tem algumas imagenzinhas, tá? Que nada mais é do que ícones, né? Ícones você também consegue encontrar no Google, mas eu vou recomendar um site para vocês. Bom, o site que eu recomendo para vocês é o Flat Icon, tá? Aqui é legal que você pesquise em inglês, então você pode vir, por exemplo, no tradutor, se você não sabe uma palavra, né? Joga lá em português e pega em inglês. Então você vem aqui, Ctrl C, Ctrl V, ó. Prontinho, aparece algumas coisas relacionadas a esse tema. Então, gostei desse aqui. Você pode vir aqui em Edit Icon para mudar a cor, né? Lembrando que para fazer isso, se eu não me engano, você precisa estar logado. Então você pode mudar aqui manualmente. Ou você pode lançar o padrão hexadecimal da cor também, tá? Depois você clica em Download, PNG, escolhe aqui o tamanho que você quer e prontinho, né? E aí você pode retornar para o seu Excel e colocar lá da maneira que você quiser os seus ícones. Bom, depois que você conheceu o site, né, e fez o download, você pode clicar aqui em inserir imagens, achar o seu ícone, né? Geralmente ele vem um pouco maior. Aí você diminui e coloca onde você quiser. Belezinha? Belezinha. Bom, expliquei como é que você alimenta ali a base e expliquei como é que você monta esse local aqui para colocar os seus gráficos. Agora é hora de pôr a mão na massa. Deixa eu só deletar aqui. Então vamos lá. Bom, você clica em qualquer local da sua base, vem em inserir, tá? Tabela dinâmica, deixa a nova planilha mesmo marcada e dá OK, beleza? A gente vai começar por partes. Bom, o meu primeiro gráfico, ele diz que eu tenho aqui a porcentagem de absenteísmo por mês, beleza? O que eu vou fazer então? Bom, na minha base eu tenho uma coluna que eu lanço lá manualmente a porcentagem de absenteísmo ao mês, beleza? E eu tenho uma coluna que mostra ali o nome do mês, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois. Como é que eu faço isso? Bom, clicando na minha tabela dinâmica, ó, eu tenho aqui no meu, pelo menos para mim, a minha direita, tá? Eu tenho aqui na minha direita esse quadrante aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome mês, que é aquela coluna mês, e eu vou jogar aqui em mês. Então, mostra para mim todos os meses que eu tenho ali. Depois eu vou pegar essa porcentagem de ABS e jogar aqui em valores. Por padrão aqui ele fez uma contagem, não tem problema. Só você dá dois cliques, né, aqui em contagem de ABS. E ao invés de contagem, você coloca soma e dá OK, tá? Outra alteração que a gente vai fazer aqui de novo. Dá dois cliques, vê aqui, ele faz assim, ó, soma de ABS. Eu não quero que ele fique falando se é soma, se é média, não. Só quero o nome. Então o que eu vou fazer, ó, vou deletar isso aqui e vou deixar só o ABS. Se quando você clicar em OK ele falar que esse nome já existe e tal, é só voltar aqui e dar um espacinho, ó, dá OK. Então esse aqui é o absenteísmo, tá? Se você cadastrou lá também uma meta, o que você faz? Você pega essa meta e joga aqui embaixo. Novamente ele colocou como contagem, é só repetir o mesmo passo, ó, dando dois cliques, coloca a soma e muda esse nome aqui, ó. Ok. Veja que tá esses valores assim, tá? Quebrado. O que eu vou fazer, ó? Vou selecionar todos eles. Opa, dei um clique a mais. Vou selecionar todos eles. Página inicial, número e colocar estilo de porcentagem, tá? Se você quiser aumentar as casas decimais, pode aumentar, utilizando aqui, ó, o diminuir casas decimais ou aumentar, eu vou deixar assim mesmo, tá? Cuidado se você tiver valores como, por exemplo, 3.6, 3.7, ele pode acabar arredondando, tá? Então, se você tem esse tipo de caso com frequência na sua empresa, talvez seja interessante deixar pelo menos ali uma casa decimal, beleza? Explicar esse detalhe, o que você vai fazer? Clique em cima da sua tabela dinâmica, vem aqui em análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e procura aqui, ó, gráfico de combinação, tá? Por padrão aqui, o meu já deu certo, ó. Então ele já entendeu que o ABS ele vai ficar em coluna agrupada e o porcentagem de ABS meta vai ficar em linha. Se porventura o seu não ficou assim, você inverte. Ó. Vamos supor que coluna está embaixo e linha está em cima. Como é que eu mudaria?
você clica aqui em linha e muda para coluna. E o de coluna você muda para linha. Beleza? Como o meu já deu certo, eu vou deixar padrão. Então, gráfico dinâmico, gráfico de combinação e ok. Beleza? Então, a porcentagem de absenteísmo ficou, né, no gráfico de coluna e o ABS meta ficou em linha. Bonitinho, geralmente como as pessoas utilizam. Tá? O que eu vou precisar fazer? Algumas configurações. Tá vendo esses números aqui do lado? Você dá um clique nele, botão direito, formatar eixo. Mínimo tá 0, eu deleto esse 0 e digito um 0 manual e dou Enter, para o meu gráfico sempre começar do 0. Vou deletar isso aqui. Eu tenho aqui também, ó, esses botões aqui, eu não quero esses botões. Então eu clico sobre o gráfico, análise de gráfico dinâmico, mostrar barra ocultar, e eu vou clicar nesse botão aqui, ó, que é o botões de campos. Beleza? Eu tenho essas linhas passando aqui, eu não quero também, então eu clico, deleto. E eu quero reposicionar essa legenda. Então eu clico sobre o gráfico, venho aqui nesse maisinho verde com elementos do gráfico, procuro legenda e você pode escolher aonde você quer colocar essa legenda. Eu vou deixar na parte superior. Eu quero que o número ele apenas apareça aqui onde está essas barras verdes, que é onde está a porcentagem do absenteísmo. Beleza? Então eu vou clicar sobre ela, vou vir aqui em elementos do gráfico e vou marcar aqui, ó, rótulo de dados. Posso aumentar um pouquinho, ó, vou deixar no tamanho 10, cor preta negrito. E onde está o nome do mês aqui também, ó, tamanho 10 preto negrito, e fazer a mesma coisa com a legenda, tamanho 10 preto e negrito. Veja que o meu gráfico ele possui um fundo branco, tá? Eu vou retirar esse fundo branco e a gente já preparou um espaço especial para o gráfico, né? Então eu clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Preciso recortar este gráfico daqui para colar lá no dashboard. Então eu clico no gráfico, aperto a tecla, conjunto de teclas, né? Ctrl mais X. Não precisa do mais, tá? É só Ctrl X, beleza? Dou um Ctrl V aqui e alinho no local dele aqui, que é a porcentagem de absenteísmo por mês, tá? Dica, né? Nunca deixe, né, o gráfico maior que o título aqui, tá? Sempre abaixo. Para facilitar a minha vida, eu vou renomear o nome daquela tabela dinâmica, para eu não me perder no futuro. Então, eu vou copiar esse nome, ou você pode dar o nome que você quiser, tá? Clico sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, veja que o nome, ele dá um nome genérico, né? Ó, tabela dinâmica 1, eu deleto isso aqui, Ctrl V e dou Enter, beleza? Bom, qual que é o nosso próximo gráfico? O nosso próximo gráfico é o total de horas perdidas por mês, ok? Bom, Matheus, eu tenho vários motivos pelo qual as pessoas perdem horas. Então, o que eu precisaria fazer? Eu preciso somar, né? A falta em horas, o atraso em horas, justificadas em horas, abonadas em horas. Preciso somar todas elas para chegar no valor total. Eu faço isso através da base? Não, você vai fazer isso através da tabela dinâmica. Eu vou mostrar como você vai fazer isso, tá? Seguinte, você vai copiar essa tabela dinâmica, ó, Ctrl C, Ctrl V, deixa sempre uma coluninha de espaço, beleza? Clica sobre a tabela dinâmica, ó, e joga fora aqui valores e pronto, já sumiu tudo. Ó. Então, repetindo, ó, peguei valor e joguei fora aqui, ó, sumiu tudo. Ok? Clico sobre essa tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, você vai vir aqui em campos e itens e conjuntos, né? E você vai vir aqui em campo calculado. Ok? No nome, ele está campo 1. Eu vou mudar isso aqui para total horas. Beleza? E aqui a fórmula ele está igual a 0. Vou apagar esse 0. E o que ele está me mostrando aqui em campos? Ele está me mostrando todas as colunas que eu tenho na planilha. O que eu vou fazer? Eu vou somar todas as colunas que tem lá a justificativa de horas e que possivelmente tem algum número de horas lá dentro. Então, no meu caso, eu tenho faltas em horas, atrasos em horas, faltas justificadas em horas, ausências abonadas em horas. Aqui eu tenho 4 colunas. Você pode ter 2, pode ter 3, pode ser 6, pode ter 10. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Faltas em horas. Você pode dar 2 cliques ou clicar aqui em inserir em campo. E eu vou colocar o sinal de mais. Então, essa coluna mais, que eu estou fazendo uma operação de mais. Atrasos em horas, 2 cliques. Mais ausências justificadas em horas. Mais ausências abonadas em horas. Beleza? E dou OK. Ele me cria aqui, na minha tabela dinâmica, uma coluna chamada
total horas. Ok? Só que tá nesse formato aqui, ó, não tem problema. Clica o mouse sobre ele, passa o mouse sobre ele, página inicial, vem aqui em número, tá? Vem aqui em hora e escolhe esse formato. 37, 2.30, 2.55. Repetindo, seleciona aqui esses valores, página inicial, grupo número, clica nesse carinha aqui, ó, bem pequenininho, ó, o formato do número, vem em hora e procura 37, 2.30, 2.55 e dá OK. Beleza? Então, o que eu tenho aqui é quanto que eu perdi de hora em janeiro, em fevereiro, em março e em abril. Ok? O que você pode fazer? Ó? Como os segundos ele não nos importa, eu seleciono aqui de novo, vou lá no mesmo local do número. Agora, em vez de hora, já que eu já mudei o formato, vou vir em personalizado. Aqui em personalizado, ele está aqui, ó, H, né? Entre o colchetes aqui, 2mm, SS e tal. Apaga isso aqui, ó, e só deixa, né? O H 2.mm e dá OK, ó. Beleza? Então ele tira, né, os segundos e só deixa as horas e os minutos. Clica sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Eu vou utilizar um gráfico de coluna. Eu quero utilizar linha, eu quero utilizar barra a seu critério. Eu vou utilizar a coluna. O projeto é seu, você utiliza o gráfico que você quiser. OK. Aqui o mesmo esquema, pessoal. Vou limpar um pouco desse gráfico, ó. Então, deleto legenda, deleto título, beleza? Deleta esses botões, então clica sobre o gráfico, análise de gráfico dinâmico, clica aqui ó, em botões de campos para limpar tudo, clica sobre esses números aqui, botão direito, formatar eixo, mínimo tá 0, vou deletar, vou digitar 0 e vou dar Enter. Vou clicar sobre essas linhas aqui e apertar Delete. E vou remover o fundo do gráfico, né? Então, clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Clico nesse maisinho aqui, que é o elementos do gráfico, marco o rótulo de dados e está pronto o meu gráfico. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, ó, para 10 preto e negrito, e aqui para 10 preto e negrito. Como eu vou utilizar mais dois gráficos muito parecidos com esse, o que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer? Vou salvar este gráfico como modelo. Então, vou dar botão direito, salvar como modelo, vou dar um nome aqui, Proj ABS. E vou dar OK. Beleza? Vou recortar este gráfico aqui, ó. Ctrl X. Vou lá no meu Dash. E vou dar Ctrl V e vou posicionar ele onde eu desejo. Que é aqui, ó. Dessa forma. Tá? Cuidado, né? Se você der um clique a mais, ele vai abrir. Aí, beleza. Vou pegar esse nome que eu dei aqui para esse local. Ctrl C. Vou lá na minha tabela dinâmica. E vou renomear ela. Ok? Qual que é o próximo passo? Total de horas perdidas por motivo. Beleza? Então, eu vou copiar essa tabela dinâmica aqui das horas. Ctrl C, Ctrl V. Ok? Se sumir a janelinha aqui, não tem problema. Vem na lista de tabela dinâmica e marca aqui a lista de campos. O que eu vou precisar agora? A quantidade de horas que eu perdi por motivo, né? Então, eu vou limpar, vou jogar o mês fora e vou jogar essa soma de total de horas fora. Tá? E eu vou pegar coluna a coluna. Então, faltas em horas, atrasos em horas, faltas justificadas em horas e ausências abonadas em horas. Lembrando que você pode ter mais ou menos colunas dessas, dependendo lá de quantas você colocou. Ele, por padrão aqui, no meu caso, ele pegou como contagem. Se isso acontecer com você, como é que você faz? Tem que mudar para soma. Então eu vou clicar, né, sobre cada uma dessas colunas. Então eu clico na primeira, que é a faltas em horas. Ficou aqui um pouquinho grande, mas não tem problema. Diminuir. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar soma. Beleza? Opa, meu, deu um pequeno bug. Agora voltou, agora sim. Então vamos lá. Tá a contagem, você coloca soma. Só que ele já dá um nome aqui, ó. Soma de faltas em horas. O que eu vou precisar fazer? Renomear isso aqui, tá? Senão isso aqui vai aparecer no seu gráfico e tal. Então você limpa isso aqui. E só deixa esse nome e dá um espacinho aqui no final.
Beleza? Depois você faz isso com o próximo. Muda para soma, né? Só deixa o nomezinho ali, ó, e qualquer coisa você dá um espacinho no final. Depois a mesma coisa com o outro, soma, tira o nomezinho e dá um espacinho no final. Você faz isso com o último, ó. Tira ali o nome, espacinho no final e bota a soma. Ok? O que você precisa fazer agora? Seleciona todos esses caras aqui, página inicial, vai novamente lá no grupo número, hora 37.2.30.55 e ok. Volta lá de novo, vai em personalizado e apaga o arroba SS os dois pontos e só deixa o H .mm. Prontinho. Agora você pega aqui o que está em coluna, que é os valores, e joga aqui linhas. Beleza? Não acabou ainda. O que você faz? Ó, clica aqui, classificar e filtrar do maior para o menor. Beleza? Para o maior número ficar sempre mais para cima, né? Como se fosse um ranking, uma escada. O que você vai fazer agora? Clica sobre o gráfico, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, vem em modelos e busca lá o seu gráfico que você salvou como modelo, que é o Proj ABS, no meu caso. Beleza? Recorta, vai em dashboard e cola. Ok? Dessa forma aqui. E prontinho. Então eu tenho aqui, né? Por isso que eu falei para classificar do maior para o menor. Você vê que fica como um rankingzinho, tá? Então o maior fica aqui e o menor vai ficando para cá. Então eu sei ali quais são os meus... Da onde eu perco mais vezes. Basicamente isso. Né, os motivos. Vou pegar esse título aqui, vou copiar e vou renomear lá a minha tabela dinâmica. Vocês já vão entender basicamente por que eu faço isso, tá? Ok. Qual que é o meu último gráfico? Total de horas perdidas por setor, né? Então, total, né? Total. Lembra que a gente fez via aquele campo calculado, né? O total de horas perdidas? A gente vai utilizar ele novamente. Então, o que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, o que eu já posso fazer? Eu vou pegar essa segunda tabela dinâmica aqui, ó, onde eu fiz por mês, né? E o total. Ctrl+C. Ctrl+V aqui do lado. E eu vou substituir aqui o mês, né? Então eu jogo para o mês e coloco aqui o setor. Beleza? Beleza. Novamente, precisa alterar aqui o formato, então seleciona os números, página inicial, vai aqui no número, formato do número, hora 37.2.30.2.55 e dá ok. Volta lá de novo, vai em personalizado e apaga isso aqui, ó. Né? Só deixa o H, .mm e dá ok. Beleza? Por que que tem esse vazio aqui? Porque na nossa base, quando a gente lança o turnover, a gente não cadastra setor nenhum. Então, como é que eu faço para remover esse cara aqui? Tá? Como é que eu removo esse cara aqui? Vamos lá. Clico nesse rótulo aqui de linha, venho aqui em filtro de rótulo. Então, vou escolher o é diferente de, ou seja, filtra para mim tudo que é diferente de vazio. Então, eu escrevo igual tá ali, ó, parênteses, vazio, parênteses, ok. Isso aqui some, tá? E aí você vem aqui e classifica do maior para o menor. Joia? Joinha. Outro ponto que pode acontecer com você, tá? No meu caso, eu tenho aqui 3 setores, ó, produção, compras e RH. Mas na sua empresa você vai lançando, né, conforme o tempo, né, conforme os anos, e acontece de ter 5 setores, 10 setores, 15 setores, 20 setores. Né? Você pode chamar também de centro de custo. E o seu gráfico ele vai ficar todo atropelado. O que você pode começar a utilizar? Ao invés de mostrar todo mundo, você mostra um ranking, tipo assim, quais são os 3 piores, quais são os 5 piores, quais são os 7 piores, tá? Que perde mais horas ali. Como é que eu crio esse ranking? Tá? Como eu tenho só 3 aqui, eu vou fazer um top 2, tá? Para demonstrar. Então, o que você faz? Clica aqui em rótulo de linhas, filtro de valores, os 10 primeiros, tá? Aí ele vai falar primeiros é 10. Aqui que é a magia. Se você quer um top 5, você coloca aqui o número 5. Se você quer um top 3, você bota aqui o número 3. Se você quer um top 10, você bota aqui o número 10. Eu vou colocar aqui como se fosse um top 2. Isso é só para demonstrar para vocês, tá? E do ok, ó. Então ele mostra para mim apenas os 2 maiores. Vou dar o Ctrl Z para desfazer, tá? Lembrando que aqui também você tem que classificar do maior para o menor e prontinho. Agora você vem, clica na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, vem em modelos e pega aquele modelo que você salvou, que no meu caso aqui é o Proj
ABS. Ctrl X para recortar, você vem aqui em Dashboard, Ctrl V e ajeita da maneira que você acha que deve ser ajeitado. Ok? Prontinho. Vou copiar esse nome aqui. Vou lá no meu Dash e vou renomear essa tabela aqui. Beleza? Bom, o painel ele está pronto. É hora de trazer os filtros. Alguns detalhes. Matheus, eu quero mudar a cor desses gráficos. Como que eu faço? Clica sobre a barra, formatar, preenchimento de forma e coloca a cor que você desejar, tá? Não vou entrar nesse mérito. Como o projeto é seu, você colore da maneira que você achar que deve ser colorido. Agora é hora de trazer os filtros. Então vou clicar nessa primeira tabela dinâmica aqui. Análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Eu vou escolher ano, mês e unidade. Só que por partes, tá? Primeiro de tudo, eu preciso selecionar todas elas. Então você clica na primeira, segurando o Ctrl, você vai clicando nas outras. Botão direito, configuração de segmentação de dados. Marca essa caixinha aqui, ó, ocultar itens sem dados e dá OK. Primeira etapa. Segunda etapa. Isso aqui é um filtro, né? Então, por exemplo, quando eu clico aqui em janeiro, ele filtra essa tabela dinâmica que alimenta o gráfico, né? Então, mexe aqui e mexe o gráfico. Só que ele só está mexendo aqui, ele não está mexendo as outras 4, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai indicar, ou seja, quando eu clicar aqui, quais gráficos devem mexer. É basicamente isso. Então vamos lá. Primeiro, unidade. A filial, né? Botão direito, conexão de relatório, eu quero que mexa todos os gráficos. Então, vou marcar, ó, todas as caixinhas. Por que que a gente renomeia? Lembra que eu falei renomeia? Porque se você não renomear, fica aqui o nome genérico. Tabela dinâmica 1, tabela dinâmica 2, tabela dinâmica 3, a gente se perderia aqui. Então, a unidade, quando eu clicar em Rio de Janeiro, eu quero que todos os gráficos mudeem para os valores do Rio de Janeiro. Quando eu clicar em São Paulo, eu quero que todos os gráficos mostrem a unidade de São Paulo. Vou dar OK. O ano, eu quero a mesma coisa. Então, clica aqui, botão direito, conexões de relatório, e marco todas as caixinhas e dou OK. O mês eu já não quero. Por quê? O que mostra o mês, para mim, já não tem por que eu clicar em janeiro e aparecer só janeiro, se eu já estou vendo janeiro. Agora, quando eu clicar em janeiro, eu quero saber o que aconteceu com as faltas lá, né? Ou seja, quais são os meus maiores motivos em janeiro, quais são os setores que eu estou perdendo muito tempo em janeiro. Se você quiser marcar todas também, fica a seu critério, mas para mim não faz sentido. Se para você fizer sentido, vá lá e execute. Clicou aqui, botão direito, conexões de relatório, e eu só vou marcar aqui, ó, né? Desmarcar esse primeiro, e vou marcar aqui, ó, total de horas perdidas por motivo e total de horas perdidas por setor. Vou dar OK. Seleciono novamente todas elas, segmentação, clico aqui em segmentação e eu posso mudar a cor aqui, tá? Tem alguns modelinhos, vou deixar esse verde aqui. Ctrl X para recortar, né, com elas selecionadas. Ctrl V para colar. E aí você alinha ela da maneira que você acha que deve ser alinhada. Ok? Vou colocar aqui primeiro ano. Vou colocar aqui a unidade. E depois vou colocar aqui o mês. Joia? E aí vamos lá. Cliquei aqui em RJ. Todos os gráficos mudam para os valores do Rio de Janeiro. Cliquei aqui em São Paulo. Todos os gráficos mudam para os valores de São Paulo. Cliquei no X. Ele acumula, né? RJ de São Paulo. Quando eu clico aqui em meses, ó, ele não mexe esses dois primeiros gráficos, porque eu falei que ele não precisa mexer. Mas vamos ler. Em janeiro, meu absenteísmo foi de 2% e eu perdi aqui 296 horas. Vamos ver o que aconteceu. Cliquei em janeiro. Beleza. Dessas 296, ó, essa aqui foi a quantidade. Deixa eu colocar Rio de Janeiro também, fica mais fácil. São Paulo, tá tudo igual. Em janeiro, ó, eu perdi tantas horas com essas faltas aqui, com essas faltas justificadas, com atraso, com ausência. E qual foi o setor que mais prejudicou? Opa, produção. Em fevereiro. Opa, em março. Opa, e em abril. Beleza? Então, quando eu clico no mês, os meses aqui não mexem, mas esses aqui de baixo mexem. Para mim faz mais sentido assim. Mas se você quiser clicar em janeiro e quiser que tudo mexa, é só ativar aqui nas conexões de relatório. Beleza? Feito até essa parte, a gente precisa passar para a última parte, que é a parte fundamental, que é da atualização, que é como você vai fazer a manutenção desse dashboard. Bom, como é que vai funcionar a atualização? Então, aqui no meu dashboard eu tenho de janeiro até abril, o próximo é o mês de maio, beleza? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que lançar
né, as informações, ó, 2022, maio, São Paulo RJ, os setores tal e as porcentagens, beleza? E aí você vem aqui, né, e você joga aqui embaixo, né, ó. Eu fiz em uma aba separada, mas você poderia ir lançar aqui de baixo mesmo, tá? Se os formatos aqui, ó, da onde está a porcentagem mudar para hora, você vem aqui e muda para porcentagem, tá? Não se esqueça disso. Prontinho, acabei de lançar aqui o mês de maio. Mas quando eu vou para o meu Dash, eu não tenho o mês de maio. Por quê? Porque eu preciso atualizar. Então você clica sobre a tabela dinâmica, design de tabela, atualizar e atualizar tudo. Quando você vem para o Dash, prontinho, o mês de maio apareceu. Então não se esqueça de atualizar. Beleza? Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta o que achou. No primeiro comentário fixado na descrição está o link para o perfil do meu LinkedIn. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima e tchau, tchau.